de nós, Espírito Santo, governa-nos, Espírito Santo, Ramakurabashe Kalabakoroboshe, Namakarakaraka, Remamashe, Karando Koroboshi, Rakasa, Koroboshe, Karama Karabakoseke, Rekanamako, Robo, Boboshi, Karakarakarabako, Rekanamako Roboshe, mais de Deus, Irakarabakoroboshe, mais do teu mover, Espírito Santo. Requereberebecai, porção dobrada do teu Espírito. Rakarabakoroboshe, porção dobrada da tua presença. Eramakoroboshe, kalabakoroboshe, namakarabakoroboshe. Rakarabaka sakaramakarabaco, rekanamakoroboshe kalabakoroboshe, rekerebekanto nomoshe karabakoroboshe, rekarabakoroboshe. Thank you, Jesus. Rekarabakoroboshe kerebekai. Obrigado, Molimo Santo. Rakarabakoroboshe. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Erebekarabakoroboshe, porque sabemos e temos a certeza que estás aqui, estás em nossas casas. Ramakoroboshe kerebekarabakoroboshe, porque conseguimos sentir o teu mover, conseguimos sentir o teu toque. Rekerebekarabakoroboshe, karamakarabako, conseguimos sentir a mudança na atmosfera. Aramakusa karabakoroboshe, rekerebekarabako. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua presença é tangível, é palpável sobre as nossas vidas. Ekaramakoroboshe kalabakurabakai, ramashe karamandarabakoroboshe, rekalabalabakurabarabaco, rokoroboshe, rekanamakarabakorobosheka, remamamama sokoroboshe, rabakarabakoroboshe, rekarabakoroboshe, eramamamandarabakoroboshe. Glória, rakarabakoroboshe. Glória ao teu nome, Jesus. Eramakarabakoroboshe, reberebecanto nomosherebekarabako. Glória a ti, Jesus. Erabakurabashe kalabakarabakai, reberebekarabakoroboshe rebekarabako, enamamamashe karabakarabako, rekalabakoroboshe nderebekai, aramando koroboshe kalamanda rabakarabakarabako, eramamashe karamakurabakarabakoroboshe. Rekanamakarabaka, Aramaku Sandarakarakarabako, Renamashe Karamamama Sokoroboshe, Eramakurabashe, Aramasuka Namakarabakoroboshe. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Aramakurabashe Kalabakai, seja bem-vindo, Espírito Santo. Rekanamakurabaka, seja bem-vindo, Espírito Santo. Rekerebekarabako, toma primazia, Espírito Santo. Rakasa Namakura Karabako, toma primazia, Molimo Santo. Rekarabakoroboshe, toma o lugar de honra, Espírito Santo. Remamamamamasho roboshe kalabakai, o destaque é teu, a glória é tua. Rikarabakoroboshe kalamakarabako, shenamande rebeka rabakura mamamamaso, ekana mana makurabasheka, ekarabakoroboshe rebekaya, renamana makurabarabakura-bashe, andarabaka sarabakara. Obrigado, obrigado, obrigado. Rekalabakurabakarabakoroboshei, aramamamashe, rakarakarakarakarabako, ramanderekerekere, rekenderebeko, soroboshe karabakorobosaka, rekalabakurabashe. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. No nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Seja bem-vindo, amado irmão, a mais um dia de programa de Dias Melhores com o Pastor Nésio. Muito obrigado por estar aí do outro lado. Obrigado pela sua disponibilidade. Nós queremos pedir a si que compartilhe este link com os seus contatos, com as pessoas que você ama. Pedimos também que coloque gosto na página. Coloque gosto. Convide seus amigos, convide os seus familiares, no nome de Jesus. Esteja expectante, esteja vibrante, esteja cheio de fé, porque dentro de instantes o homem de Deus, Pastor Nésio, estará aqui compartilhando a mensagem de Deus para si e orando por si, no nome de Jesus. Eu quero convidá-lo a partilhar também conosco o seu sujeito de oração, o seu pedido de oração e o seu testemunho no nosso contato do WhatsApp, que estará sobre o rodapé. No nome de Jesus, esteja atento, não se distraia e seja abençoado neste dia. Amém. Diz a palavra do Senhor: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. Pois eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes o fim que desejais. Se você está cansado, aflito, a enfrentar situações complicadas, prestes a desistir de si mesmo, Jesus tem dias melhores para você. Pois Ele prometeu dar-nos vida e vida em abundância. Satanás tem um único objetivo contra a sua vida: atacar a grandeza e a natureza de Deus, colocando você para baixo. Estes são dias que testam a nossa fé, dias que desafiam o nosso amor a Deus e ao próximo, dias que desafiam a paz de espírito, dias que desafiam a alegria, dias que desafiam a certeza no futuro próspero e maravilhoso. Deus tem uma história para você. Deus tem um caminho novo para você. Deus tem dias melhores para cada um de nós. Viva dias melhores com Pastor Nézio. Aleluia, a paz do Senhor para a sua vida, glória a Deus. Já estamos ao vivo para mais um programa Dias Melhores. Isso é muito bom. Compartilha a live, compartilha com seus contactos. Isso é muito importante para nós, também para todos aqueles que estarão conectados conosco. Aleluia, Deus abençoe você, seja muito bem-vindo. E é um prazer, uma grande alegria poder dividir com vocês a palavra do Senhor. Estamos aqui para servir você, estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, para ministrar o seu coração, abençoar o teu coração. Eu espero que o teu dia tenha sido muito bom, muito abençoado. Se também você teve um dia difícil, eu quero crer que depois dessa mensagem, depois desta palavra, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te restaurar. Aleluia! Deus abençoe você. Nós estamos encerrando hoje uma série de mensagens com o título Como Andar no Sobrenatural de Deus. Então nós vamos encerrar hoje essa mensagem. Mas antes eu queria te dar alguns avisos. Hoje às 23 horas teremos a nossa vigília aqui mesmo na página da Geração Church, a vigília com a nossa pastora Ana e com toda a igreja. Então fica ligado, ok? 23 horas temos a vigília aqui na página da Geração Church. E também quero lhe fazer um grande convite: domingo às 9 em ponto, o nosso culto da Geração Church, também aqui na página da Geração Church, ok? Não falhe, não perca, domingo às 9 em ponto. Então você pode também assistir o nosso culto aqui na nossa página, ok? Também envia o seu pedido de oração no número do WhatsApp, porque eu tenho uma equipe de intercessores que tem orado o dia todo, 24 horas, pelas pessoas que enviam os pedidos. Então, eu quero que você não escreva o pedido nos comentários, envia na página, ok? Por quê? Porque os intercessores, eu e os intercessores, se recebemos uma orientação de Deus pelo teu pedido, nós vamos entrar em contato, nós vamos ligar para você, ok? Nós queremos ter esse contato. Então, não escreva o teu pedido no Facebook, nos comentários, mas envia nesse número aqui, ok? Envia no número do WhatsApp, ok? É por ali que nós vamos entrar em contato com você para trazer trazer a palavra profética, a orientação que Deus está dando para a sua vida, ok? Deus abençoe você. E também, né, depois da oração, se Deus, claro, o Senhor sempre vai operar, sempre opera nas nossas vidas. Caso depois da oração você confirmar a bênção, confirmar o teu milagre, a tua cura, então não deixe de compartilhar conosco. Isso é muito importante. Queremos celebrar com você o testemunho, queremos celebrar com você a tua vitória, ok? Então envie também para nós, para esse número, o seu testemunho de milagre, do que Deus fez depois da oração ou depois da palavra aqui que nós estamos a ministrar, ok? Deus abençoe e vamos na palavra. Abra comigo rapidamente a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14. Nós estamos a falar sobre falar sobre Pedro, né, que afundou, estava
afundar no mar, e ele pediu socorro a Jesus. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 31. Mateus capítulo 14, versículo 31. Aleluia. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós ontem falamos, na verdade hoje é uma continuação do tema de ontem, a respeito da importância de nós manifestarmos a fé bíblica, ok? Então, ontem nós exploramos um pouco, mas nós estamos a terminar uma série de mensagens que começamos na segunda-feira, mostrando o porquê que muitas pessoas não conseguem andar no sobrenatural, não conseguem alcançar uma vida extraordinária, em que os resultados realmente se vêem na prática. E nós vimos que um dos motivos, o primeiro motivo foi porque o medo das mudanças, né? No versículo 22 diz que Jesus insistiu com os discípulos para que fossem para o outro lado. Ou seja, se está a dizer que Jesus insistiu, é porque eles não queriam ir, eles queriam ficar, eles queriam se acomodar lá onde Jesus estava. E Jesus mostrou claramente que na nossa vida as mudanças são fundamentais. As mudanças de estágios são fundamentais. Então nós vimos que mudanças é muito importante para que nós possamos alcançar cada vez mais níveis maiores, uma vida realmente extraordinária diante de Deus, né? A segunda dica que nós falamos, um dos motivos que fez com que os discípulos não alcançaram essa vida no sobrenatural é porque eles viram Jesus como fantasma. E aqui nós falamos que ver Jesus como fantasma significa estar distante da palavra, né? Eu fiz essa simbologia. Por que eles viram Jesus como fantasma? Porque estavam distantes. A distância entre Jesus e o barco era maior. Obviamente, você não tem como ver de forma nítida alguma pessoa ou alguma coisa que está muito distante. Mas se eles estivessem próximos, obviamente eles não iam ver fantasma. Então, o que faz com que a gente consiga enxergar Jesus nitidamente no seu caráter, na sua vontade, nos seus propósitos? É nós nos aproximarmos. E o que é se aproximar a Jesus? Se aproximar na palavra, uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra de Deus. E basicamente é isso que nós vamos explorar também no dia de hoje, ok? E a terceira coisa que nós vimos que impediu os discípulos de mergulharem no sobrenatural de Deus foi a questão das dúvidas. Jesus falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Não disse por que você está com medo, não, disse por que duvidaste. Por quê? Porque muitas das vezes, mesmo com medo, nós podemos alcançar vitória. Mesmo com medo, nós podemos continuar. O que nos impede de continuar não é o medo, mas sim as dúvidas. Eu disse que a dúvida tem a mesma força que a fé, só que no sentido ao contrário. Ok? Se a fé tem esse poder de atrair o milagre, a dúvida também tem esse poder de neutralizar o milagre na sua vida. Então você tem que escolher. É uma guerra. Ao mesmo tempo que a fé tem essa capacidade de romper os céus, de fazer com que o que Deus tem para você chegue até você, ao mesmo tempo, a dúvida também impede que as bênçãos de Deus cheguem até você. Ok? Então é muito importante nós lidarmos com as nossas dúvidas, enfrentarmos as nossas dúvidas, vencermos as nossas dúvidas, ok? E ontem nós falamos a respeito da fé bíblica e nós fizemos essa comparação sobre que tipo de fé nós realmente estamos a manifestar. Que tipo de fé você como cristão, você como filho de Deus, você como alguém que vai na igreja, diz que manifesta?
Às vezes nós dizemos, não, mas pastor, eu orei, eu confiei, eu jejuei. Muitas das vezes, está tudo certo essas coisas. Mas a fé que você está a manifestar, a fé que você está a dizer, é uma fé que não é uma fé bíblica. É uma fé humana. É uma fé que se baseia nos sentidos. É uma fé que se baseia a partir do que você vê, do que você sente, do que você ouve, do que você toca. O que quer dizer isso? Deus não fala, Deus fala. Para Deus falar, quando Deus fala, a gente ouve. Eu vou te mostrar essa diferença. Uma coisa é você ouvir a voz de Deus, outra coisa é você ouvir a voz das pessoas, a voz das circunstâncias, a voz da sua experiência natural. Você está acostumado com aquilo que você vê ao longo da vida. Essa certeza humana, ela muitas das vezes nos trai. Essa certeza desconecta, separada da palavra. Essa é uma fé perigosa. E essa fé que muitas vezes nós estamos a manifestar. E hora em volta, nós estamos naquele lugar de frustração. Porque nós confiamos tanto, mas a confiança que nós estamos a sustentar é uma confiança que não se sustenta na palavra. Na verdade, você não confia na palavra. Você não confiou no Senhor. Você confiou na experiência. Você confiou no que você tem visto. Eu creio que Deus vai fazer. Mas por quê? Como que você sabe? De onde você tira essa certeza que Deus vai fazer? É disso que eu estou tentando te ministrar nesses dias, ok? Por quê? Porque, na verdade, a vida cristã, se nós vemos na essência, ela é muito simples. É muito simples, desde que nós realmente obedeçamos os princípios da palavra. Hoje o Evangelho está numa complicação terrível. E essa é a minha maior preocupação. Essa é a minha maior preocupação. Então, ontem falamos de muitas coisas. E eu ontem disse que por que a fé de Pedro era uma fé dos sentimentos, uma fé humana e não uma fé bíblica. Porque a Bíblia diz que quando Jesus chamou Pedro, Pedro até começou a andar, mas não concluiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele observou o vento forte. E por causa do vento forte, a dúvida entrou nele. Mas Pedro começou a andar pela fé. Só que não era uma fé bíblica. Era uma fé humana, uma fé que é baseada na experiência, até porque Pedro era um homem do mar, ele conhecia o mar, ele não tinha medo do mar, então ele estava confiando nisso. E nós falamos aqui, porque toda fé, seja ela bíblica ou humana, ela é testada. E quando a fé realmente é bíblica, ela permanece. E quando a fé não é bíblica, ela não vai permanecer. Essa é a prova de que a fé de Pedro não foi bíblica. Pedro não estava alicerçado na palavra vem de Jesus, que era uma palavra como se diz, era uma palavra cheia de autoridade, cheia da vida de Deus. Eu disse ontem que quando Jesus fala vem, na verdade, Jesus aí incorporou o Deus da criação. Porque andar no mar, obviamente, ninguém anda por cima das águas. Isso é sobrenatural. Quando Jesus responde para Pedro, vem, obviamente, Jesus tinha consciência do que ele estava a falar. Se Jesus não quisesse que Pedro andasse na fé bíblica, quando Pedro disse, Jesus, deixe-me ir ter contigo, Jesus tinha que falar, não Pedro, não faça isso, vai te afundar, isso é perigoso. Não, Jesus falou, não, vem.
E Pedro, se tivesse a fé bíblica, ele deveria pensar: não é normal andar por sobre as águas. Ninguém anda por sobre as águas. Mas eu vou andar, porque ele falou. Está me entendendo? Essa é a fé bíblica. Eu vou andar porque ele falou. Eu sei que não é normal andar por sobre as águas. Eu sei que não tem explicação. Não é impossível andar por sobre as águas. Mas porque o Senhor falou, então eu vou andar. Então vai dar certo. Então muitas das vezes na nossa vida é assim que nós temos que agir. É com esse coração, é com esse espírito que nós temos que ver a nossa vida cristã. Não é pelo que nós estamos a ver, mas é porque Ele falou. Esse é o fundamento da fé bíblica. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E eu mostrei aqui que até Pedro já chegou a manifestar essa fé bíblica. Aonde? Lá em Lucas 5. Jesus chega para ele e fala: Pedro, coloca o mar um pouco coloca o barco um pouco mais para dentro do mar. Joga as redes. E ele falou assim: mas Jesus, eu pesquei a noite inteira. Eu sou pescador. Eu tenho experiência nisso. Isso é natural para mim. Mas o que ele falou? Mas eu não vou me basear nas minhas experiências. Não vou me basear no que eu estou a ver. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Não é no que eu estou a ver, mas é no que você falou. Essa é a fé bíblica. Essa é a fé bíblica. Quando você começar a agir assim, no teu casamento: Senhor, eu sei que meu esposo, eu sei que a minha esposa, está acontecendo isso, Senhor, está acontecendo isso, está um caos, mas sobre a tua palavra vou permanecer. Sobre a tua palavra vou crer. Não pelo que eu estou a ver. Porque as circunstâncias nos enganam toda hora. O próprio nosso coração nos engana. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Enganoso é o coração. E a palavra diz: maldito o homem que confia no homem. E é isso que eu estou tentando te mostrar. Muitas das vezes a nossa fé está baseada no que nós estamos a ver, no que nós temos de experiência ou no que os outros falam. Nós crescemos, nós temos uma vida cristã nessa trajetória, e hora e volta nós só estamos a experimentar frustração, as coisas não acontecem. Por quê? Porque você está muito ligado, está muito conectado com o que as pessoas estão a falar. Por isso que eu falei, é uma bênção estar na igreja, ouvir uma pregação, é uma bênção, nós também crescemos. Mas a voz, a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 17, a fé, que é a fé bíblica, vem pelo ouvir, do ouvir da palavra de Deus. Mas não é ouvir quando alguém fala. É ouvir quando o próprio Espírito Santo fala para você, revela para você. A fé bíblica, ela surge no interior. Aleluia. Isso é muito importante. Então hoje, para encaixar um pouco mais essa mensagem, eu resolvi te trazer alguns exemplos sobre pessoas que andaram na fé bíblica e pessoas que andaram na fé humana, na fé dos sentidos. Por quê? Porque nós temos que revolucionar a nossa vida de fé. Nós temos que saber distinguir. Você tem que saber distinguir qual é a fé que você está baseado. Quando você conseguir realmente encaixar nisso, eu vou dizer uma coisa: a tua vida com Deus vai ser fácil, vai ser uma maravilha, porque a vida é isso que eu estou a te mostrar, é só obedecer os princípios bíblicos. Eu realmente vejo muitas pessoas enroladas com tantas doutrinas, com tantos conhecimentos, que só complica ainda mais. E o evangelho é simples. Diga assim: o evangelho é simples. Aleluia. Glória a Deus. Então, o meu foco realmente é mostrar, quando você fala, eu creio que Deus vai fazer, eu quero te mostrar em que você está baseando. Como é importante saber em que eu estou a basear essa minha palavra, eu creio que Deus vai fazer. Você está baseado aonde? Porque só tem um caminho para
trazer o milagre de Deus nas nossas vidas, só tem um caminho, é pela fé. E quando a Bíblia diz que é pela fé, é uma fé original, é uma fé legítima, é uma fé que Deus aprova, é uma fé bíblica, é uma fé que o Espírito Santo está comprometido com ela. O Espírito Santo está comprometido com um tipo de fé, é a fé bíblica. O Espírito Santo não está comprometido com a fé natural, com a fé dos sentidos. Não. Porque Jesus falou, Ele nos fará lembrar daquilo que eu já vos disse. O Espírito Santo só pode confirmar, só pode trazer à existência aquilo que a palavra diz. Aleluia. Isso é muito importante. Então, eu deixei claro aqui que a fé bíblica, ela é resultado da nossa comunhão com Deus. A fé bíblica, ela é resultado da tua comunhão com Deus. A fé bíblica, ela não é resultado das circunstâncias. A fé natural, a fé dos sentidos, é que é resultado das circunstâncias. Mas a fé bíblica é resultado da nossa comunhão com Deus. Ok? Essa é a fé que libera o milagre. Essa é a fé que libera os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Por exemplo, lá em Atos capítulo 19, tem um episódio muito interessante. Atos capítulo 19, abre para mim, rapidamente. Atos capítulo 19. Fala sobre a história dos filhos de Seva. Esses aqui manifestaram a quê? A fé dos sentidos, a fé natural. A partir do versículo 13, Atos 19, verso 13. Atos 19, verso 13, diz assim: alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Então esses jovens, esses filhos de Seva, né? Verso 14, os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais dos sacerdotes. Verso 15, respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno dominou 2 deles e prevaleceu, de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Qual é a fé que esses jovens estavam a manifestar? A fé dos sentidos, a fé que não é bíblica. Você percebe que você pode ser um crente, mas na hora de colocar em ação uma fé, você na verdade está colocando a fé errada em ação. Esses jovens, eles até amavam o ministério de libertação, amavam ser chamados de homens de Deus. E na hora que eles foram expulsar o demônio de uma pessoa, eles disseram assim: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, era o Jesus de Paulo, não era o Jesus deles. Está a entender? Era Paulo que tinha intimidade com Deus. Era Paulo que tinha intimidade com Jesus. Tanto que os demônios falam: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Está percebendo? Esses jovens, por mais que queriam manifestar uma ação de Deus, mas a fé deles não era a fé que agradava a Deus. Não era uma fé bíblica. E eles foram corridos pelos demônios. Os demônios lhes deu uma surra. Mas o interessante é o que o próprio homem possesso fala: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Eu sei que Paulo tem intimidade com Deus. Eu sei que quando Paulo está a orar, ele está baseado a sua oração, ele está baseado a sua fé na palavra, porque Paulo tem a palavra de Deus. Então, quando você vai orar, que tipo de fé você está exercendo? Aleluia! Isso é muito importante. Aleluia! Esses jovens levaram uma surra dos demônios,
Por quê? Porque não tinha uma fé bíblica. Quando você não tem uma fé bíblica, você vai ficar frustrado, porque as coisas não vão acontecer. Eu aqui estou a tentar te mostrar, realmente, inclusive, o perigo, muitas das vezes, dessa vida que às vezes nós levamos como crentes. E hora em volta, sai ano, entra ano, as coisas não estão a acontecer. Muitas das vezes é porque você está usando uma fé que não é bíblica. Você precisa encaixar na fé bíblica. E a fé bíblica ela está baseada na palavra. Se você não ora, se você não medita, se você não lê a palavra, se você não tem comunhão com o Espírito Santo, se você realmente não tem um tempo devocional com o Senhor, você não tem como manifestar essa fé. Por mais que você vá na igreja, por mais que você tenha alguém, teu pai é pastor, alguém, você quer dizer, não importa. A fé bíblica é uma fé individual. Ela surge porque você tem uma vida com Deus. Aleluia. Eu me lembro de uma história que eu ouvi de um pastor. Disse que estavam num seminário, e aí o pregador contou justamente sobre esse texto que nós estamos a trabalhar, de Mateus capítulo 14, e o pregador ministrou sobre Pedro andando sobre as águas. E esse pastor conta que então dois missionários que também estavam lá no seminário, prontos a voltar para casa, como era, tinham que atravessar o rio. Ele falou assim: não, se Pedro andou por sobre as águas, também nós podemos andar por sobre as águas. E pelo que contam, 2 dias depois encontraram os dois corpos do outro lado, mortos, porque eles tentaram andar por sobre as águas. Agora, a palavra diz o quê? Que Pedro andou, não andou? Andou. O que aconteceu com esses jovens? Eles queriam imitar. Eles queriam, na verdade, manifestar uma fé, mas que não receberam, não foram ministrados de forma poderosa pelo Espírito Santo, não receberam a confirmação. Porque quando você medita, como é que você vai entender que é voz de Deus? Quando você sente a confirmação interior. Então, não é porque aconteceu com fulano que também vai acontecer com você. É ali que muitos se enganam. É ali que muitos vão na igreja, porque não, vai ter milagre, e não sei o quê. E não. Para acontecer, você tem que receber a revelação de Deus. Se eu orar por você e declarar cura, o Espírito Santo vai confirmar isso em você. Mas ele vai confirmar se ele enxergar dentro de você uma fé viva, uma fé bíblica. Isso é muito importante. Os milagres têm caminho para acontecer. Milagres não acontecem assim à toa. E eu estou te mostrando aqui a chave dos milagres. É a fé. Não a fé nos sentidos. Não a fé no que eu estou a ver, mas é a fé no que a palavra diz. Se a palavra diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, mesmo que o homem de Deus orar, só está inclusive encorajar a minha fé, mas eu já tenho fé que estou curada, eu já tenho fé que estou livre desse mal, porque Jesus falou que eu estou livre. É essa fé que nós temos que começar a manifestar. Isso é muito, muito importante, ok? A fé bíblica é uma convicção interior. É fruto do conhecimento e das promessas que eu tenho de Deus. Quando eu estou naquele meu tempo com Deus, no meu devocional com Deus, eu estou a receber verdades de Deus. Estou a receber promessas de Deus. São essas promessas que vão gerar em mim uma fé bíblica para tudo que eu precisar. Para cada circunstância que eu me encontrar. Se eu estiver num desafio, eu vou me lembrar, não, o Espírito Santo falou, já falou isso comigo. Não, eu posso andar, eu posso agir assim, porque eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a voz do Espírito Santo em mim. Seja o que tiver acontecendo na minha vida.
em relação ao meu casamento, em relação às tuas finanças, em relação à tua saúde. Você tem que saber o que a palavra fala em relação a essa área na tua vida. Não porque você está vendo nos outros, não porque aconteceu com outro, também vai acontecer. Não! Para acontecer com você, você tem que ter o batismo dessa revelação. Você tem que saber aonde que isso está. E aí está a importância de nós conhecermos a palavra. Aí está a importância de você conhecer a palavra. Diga assim: a minha fé vai ser revolucionada hoje. Diga: a minha fé vai ser revolucionada hoje. Eu me lembro de uma das frases do pastor T.D. Jakes, pastor americano. Ele falou assim: Deus não tem como te responder. Ou seja, Deus não pode responder uma oração que nem mesmo você sabe o que está orando, está pedindo. Isso é uma grande verdade. Por que muitas orações não estão respondidas? Porque a própria pessoa nem sequer tem convicção do que está pedindo. Ela está a falar palavras, está a liberar palavras, mas são palavras ao ar. Não existe base, não existe convicção dentro dela do que Deus pode fazer em relação a essa área. Isso resume o nosso estudo. Deus não tem como nem liberar o milagre na tua vida quando você nem mesmo tem a convicção do que você está pedindo e como que você crê. Por que você acha que Deus tem que fazer? Por que você acha que as coisas têm que acontecer na sua vida? É porque você quer só? Não. Querer é fé humana. Todo mundo deseja. Até o ímpio que não serve a Deus também quer. Mas não é assim que funciona a fé. Não é assim que funciona o mundo espiritual. O mundo espiritual tem princípios e um deles é esse. Para que as coisas funcionem, você tem que estar mergulhado nas promessas de Deus. Você tem que conhecer as promessas. E quando você orar, você vai acionar essas promessas. Senhor, eu creio. Ainda que eu não estou a ver, ainda que eu não estou a sentir, ainda que eu não estou a me beneficiar, mas a tua palavra já diz isso. Por isso eu creio que mesmo não vendo, eu já recebi. Quando você começa a orar assim, porque você conhece, porque está na palavra, então, uma hora as coisas começam a acontecer. Esse é o caminho dos milagres. Esse é o caminho de andar no sobrenatural de Deus. Aleluia. Deixa eu te mostrar rapidamente. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 13, ok? Gênesis capítulo 13, nós não vamos ler, mas só anota aí. Gênesis capítulo 13, a partir do versículo 5 até ao versículo 18, vai falar sobre a separação de Ló e Abraão. Gênesis capítulo 13, versículo 5 até ao versículo 18. A Bíblia diz que os pastores de ovelhas de Ló estavam a brigar toda hora com os pastores de ovelhas de Abraão. Então Abraão chegou para Ló e falou assim: Ló, nós somos famílias, não temos que estar aqui a viver assim, a discutir. Olha, a terra é vasta, a terra é grande, então faz o seguinte, escolhe onde você quer ir. Abraão, inclusive, deixa que Ló escolhe. Olha, escolhe onde você quer ir. Se você ir pela esquerda, eu vou pela direita. Se você ir pela direita, eu vou pela esquerda. A Bíblia vai dizer, verso 10, Gênesis 13, versículo 10. Levantou Ló os olhos e viu que a campina do Jordão era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Ela era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito na direção de Zoar. Veja, levantou Ló os olhos e viu. Ló escolheu pelos olhos e não pela palavra. Mighty God! Tem pessoas que esperam pelo que estão a ver, que creem pelo que estão a ver, não porque o Senhor falou, não porque é uma confirmação no seu interior. Oh, isso é muito importante. Por que Abraão deixou que Ló escolhesse? Porque
Porque Abraão não tem problema. Porque Abraão estava pegado nas promessas de Deus. Deus já havia lhe prometido: Abraão, tu serás grande, seja onde você for. Se fores para a esquerda, vai prosperar. Para a direita, vai prosperar. Mas logo como não tinha a palavra de Deus, logo como não estava batizado por essa fé bíblica, ele escolheu pelos olhos. Aleluia. Escolheu pelos olhos. Falou: olha, vou aqui. Abraão, eu vou aqui. E ele disse que ele escolheu justamente a terra de Sodoma e Gomorra, a terra dos pecadores. Mas ele viu assim que a terra era boa, estava bem regada, mas não sabia o que estava dentro daquela terra. Não sabia a maldade que havia naquela terra. Quando você escolhe, quando você crê, quando você anda pelo que você está vendo, você vai se frustrar. Você não vai conseguir realmente agradar a Deus. É por isso que nós não andamos pelo que nós vemos. Pedro só afundou porque ele não confiou na palavra vem de Jesus. Ele deu mais valor nas circunstâncias, porque ele estava vendo. E essa é uma fé que rouba de nós a bênção. Não anda pelo que você está vendo. Não importa o que está acontecendo com você nesses dias. Não importa como você está vendo a situação. Não importa se está num caos. Se você aplicar, se você começar a buscar a palavra, você vai receber verdade do Espírito Santo dentro do seu interior. E são essas verdades que vão trazer um novo tempo na sua vida. São essas verdades que não são baseadas no que está no exterior, mas que são baseadas no que está no teu interior. Ló escolheu pelos olhos. E a Bíblia diz que depois de um tempo, aquela terra que Ló escolheu foi uma terra de maldição. E Abraão foi para uma terra que sobrou. E lá Deus lhe abençoou. Mas por que Deus lhe abençoou? Porque Deus já havia dito para Abraão. E Abraão era um homem que andava com Deus. Então, quando você anda com Deus, quando você tem vida com a palavra, não importa aonde você estiver, não importa a fase, você vai viver de sobrenatural em sobrenatural. Porque você não se baseia no que você está vendo. Você se baseia no que o Senhor falou para você. Aleluia. Uau. Outra coisa, outro exemplo. O servo de Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 5, vai lá em 2 Reis, capítulo 5, rapidamente, para a gente começar a encerrar. 2 Reis, capítulo 5, no verso 14, diz assim. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Pelo que ele desceu, 2 Reis, capítulo 5, 2 Reis, capítulo 6, aliás, capítulo 6, 2 Reis, capítulo 6, verso 14, diz assim: Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Verso 15: Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, viu que um exército com cavalos e carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: Ai, meu senhor, o que faremos? Verso 16: Ele respondeu, quem? Eliseu: Não temas, mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Verso 17: E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que está acontecendo aqui? Eliseu estava sendo procurado pelo povo, pelo exército dos sírios. E quando disseram que Eliseu se encontrava em Dotã, o rei da Síria mandou lá os seus carros de guerra. E logo de manhã, de madrugada, eles sitiaram a cidade onde estava Eliseu. E de manhã, quando eles acordaram, o discípulo de Eliseu, o seu servo, olhou e viu um batalhão de exército.
E ele falou assim: ai meu Senhor, vamos morrer. E Eliseu falou assim: não temas, maiores são os que estão conosco do que eles. Ele pensou assim: mas como? Aqui só estamos nós os dois. A fé do servo de Eliseu era uma fé baseada no que ele estava vendo. Ele estava se sentindo derrotado pelo que estava vendo. Se você viver pelo que você vê e pelo que você sente, você vai viver uma vida derrotada. Maiores são os que estão com você do que os que estão fora. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós não andamos por vista, não andamos pelo que vemos, não andamos pelo que sentimos, não andamos pelo que tocamos. Nós andamos pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu não sei como você se encontra. Não sei a sua condição espiritual, não sei a sua condição financeira, não sei a sua condição emocional, não sei a sua condição física, mas estou a te dizer, Deus quer te libertar hoje. Deus quer te libertar da tua história de vida cristã. Não ande pelo que você está vendo, ande pelo que você crê. E como que você vai crer? Vivendo na palavra. Isso é muito importante. Se liberte de uma vida exterior, se liberte de uma vida de andar pelo que você está vendo e viva naquilo que a palavra diz, independente de como estão as circunstâncias. Amém? Glória a Deus. E para encerrar, você lembra a história quando Deus rejeitou Saul para que não seja mais rei e Deus mandou Samuel na casa de Jessé para ungir o novo rei. Veja como é muito fácil nós, na verdade, manifestarmos uma fé humana e não uma fé bíblica. O profeta Samuel, o homem de Deus, nesse momento ele escorregou. Por quê? Porque ele não foi prudente em se basear na fé bíblica, na fé da palavra, na fé do que Deus falou. Mas ele se baseou na fé dos sentidos, na fé do que ele estava vendo. Por quê? Porque ele entrou na casa de Jessé e a Bíblia diz que logo que ele viu Eliabe, o primeiro filho, formoso, bonito, veja, a aparência enganou o homem de Deus. Samuel falou assim: eis aí, esse é o ungido, esse é o rei, esse é o próximo rei. E Deus falou para Samuel: Samuel, você está praticando uma fé humana, você está praticando uma fé carnal, você está praticando uma fé baseada nos sentidos, no que você vê. Não é esse. Você vê o que está por fora, mas eu vejo o coração. E não é esse. Não é esse. Graças a Deus que a nossa vida só funciona com a fé bíblica. Porque se não fosse isso, Davi não seria ungido rei. Se não fosse essa intervenção de Deus, Davi não seria ungido. Porque Samuel estava prestes a ungir Eliabe. Então, cuidado. Você pode estar perdendo muitas bênçãos por praticar a fé humana, por praticar a fé baseada nos sentidos. Eu quero encerrar essa série de mensagens com esta palavra. Você pode sim andar no sobrenatural de Deus. Você pode sim mergulhar mais. Você pode sim realmente viver uma vida extraordinária, desde que você, a partir de hoje, renuncie uma vida baseada no que você está vendo. Não importa como está a sua condição. Não importa, pastor, estou mal, estou embaixo, não tenho emprego, estou numa condição extremamente complicada. Não importa, meu irmão. Não importa, minha irmã. A fé bíblica é a solução. É uma fé que foca em Deus, no que Ele está falando, e não no que as pessoas e não no que as circunstâncias estão a falar.
Se você caminhar nessa fé, se você entrar nesse ritmo, se você entrar nessa dimensão de vida, de viver mediante ao que a palavra está dizendo e não ao que as circunstâncias estão a mostrar, ainda que ela estiver extremamente complicadíssima, ainda que estiveres num caos, ainda que estiveres a enfrentar algum tipo de enfermidade, ainda que teu casamento estiver por um fio, seja lá o que for, eu estou aqui para te dizer, peça ao Senhor, peça ao Espírito Santo, dê-me uma fé bíblica, dê-me uma fé baseada na palavra, que eu possa decidir, que eu possa ter as minhas decisões baseadas não no que eu ouvi da minha amiga, do meu amigo, do fulano, mas que eu possa decidir as minhas escolhas pelo que a palavra diz para mim. Isso é que vai te garantir uma vida sobrenatural. Você vai viver aquilo que Paulo falou, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso nós andarmos na fé bíblica. Amém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu volto para orar por você. Fique ligado, esteja na fé, manifeste a fé bíblica. Quando eu voltar para orar, diga assim: eu creio que o meu milagre vai acontecer hoje, em nome de Jesus. Deus te abençoe, daqui a pouquinho eu volto para orar por você. Na caminhada da vida, tem coisas que Deus nos dá para que possamos aprender. E tem coisas que Deus só nos dá quando nós aprendemos.